23 de março de 2023. Região Metropolitana de São Paulo. Um grupo de mercenários está sendo coordenado para uma missão específica. O alvo não é um político corrupto. Não é um rival de facção. Não é um delator. O alvo é um promotor de justiça. Lincoln Gakia. O homem que o primeiro comando da capital jurou matar. A operação foi batizada de Sequaz. 16 integrantes do PCC foram presos. O objetivo era simples e direto: eliminar o promotor que, sozinho, representava a maior ameaça à estrutura de poder da organização criminosa mais poderosa do Brasil. Não estamos falando de uma tentativa amadora. Estamos falando de um plano milimetricamente arquitetado, financiado pela cúpula da facção, envolvendo vigilância profissional, armamento pesado e a contratação de executores especializados. Lincoln Gakia não é uma vítima. Ele é o inimigo. Durante mais de 20 anos, à frente do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO do Ministério Público de São Paulo, Gakia construiu um legado que poucos promotores ousaram construir. Ele investigou, ele denunciou, ele processou. E, principalmente, ele venceu. Suas investigações levaram Marcos William Serbas Camacho, o Marcola, líder supremo do PCC, e toda a cúpula da facção para presídios federais de segurança máxima, quebrando a espinha dorsal do comando que operava de dentro do sistema prisional paulista. O PCC não perdoa. E quando uma organização que movimenta bilhões de reais por ano, que controla o tráfico de drogas em 17 estados brasileiros e que possui ramificações na Bolívia, no Paraguai e na Colômbia, decide que você precisa morrer, a pergunta não é se vão tentar. A pergunta é quando e quantas vezes. Este documentário não é sobre o primeiro comando da capital. Existem centenas de reportagens, livros e análises sobre a facção. Este documentário é sobre o homem que a facção teme. O homem que, todos os dias, acorda sob escolta armada. O homem que não pode circular livremente em sua própria cidade. O homem que transformou sua vida em um bunker, porque ousou fazer o que o Estado brasileiro deveria fazer: responsabilizar criminosos, independentemente de seu poder. A tese que vamos provar aqui é simples, mas devastadora. Lincoln Gakia não é apenas um promotor eficiente. Ele é a personificação da luta do Estado contra o crime organizado. E o fato de que ele precise viver como alvo permanente, protegido por escoltas 24 horas por dia, 7 dias por semana, revela uma verdade incômoda sobre o Brasil. O sistema falhou. O Estado não protege seus defensores. A responsabilidade recai sobre a coragem individual de homens como Gakia. Quando Marcola, do isolamento de um presídio federal, ordena a morte de um promotor, ele não está apenas tentando eliminar o inimigo. Ele está enviando uma mensagem para todos os outros operadores do sistema de justiça. Este é o preço de nos enfrentar. E quando o Estado responde colocando um homem sob escolta permanente, mas sem desmantelar as estruturas que permitem que essa ameaça exista, ele está enviando outra mensagem: você está sozinho. A Operação Sequaz foi desbaratada. Os 16 integrantes foram presos. Mas Lincoln Gakia continua sob escolta, porque a sentença de morte não foi revogada. Ela apenas foi adiada. E enquanto Marcola respirar, enquanto o PCC existir, Gakia viverá como um homem marcado. Este é o gigante que Marcola jurou matar. Mas para entender por que esse promotor se tornou o alvo prioritário da facção mais poderosa do país, precisamos entender quem é Lincoln Gakia, o que ele fez e por que suas ações representam uma ameaça existencial para o primeiro comando da capital. Diga nos comentários: o Estado falhou em proteger seus maiores defensores, ou a coragem individual é o único escudo que resta contra o crime organizado? Para compreender a dimensão da ameaça que Lincoln Gakia representa para o primeiro comando da capital, precisamos primeiro entender o que é o PCC. Não a versão romantizada que aparece em filmes e séries. Não a narrativa superficial de facção criminosa. Estamos falando de uma estrutura empresarial do crime organizado que rivaliza, em complexidade e alcance, com corporações multinacionais legítimas. O primeiro comando da capital foi fundado em 1993 no anexo da Casa de Custódia de Taubaté, no interior de São Paulo. 8 presos, liderados por Misa, criaram o que inicialmente se apresentava como uma organização de proteção mútua dentro do sistema prisional. O discurso fundador era sedutor: paz entre os ladrões, união contra a opressão do sistema, e a promessa de que nenhum preso ficaria desamparado. O lema paz, justiça e liberdade escondia, desde o início,
Uma estrutura hierárquica brutal e um projeto de poder que transcenderia as grades. 3 décadas depois, o PCC não é mais uma facção. É uma multinacional. Controla o tráfico de drogas em 17 estados brasileiros. Possui ramificações na Bolívia, responsável pelo fornecimento de pasta à base de cocaína. No Paraguai, onde opera rotas de contrabando de armas e lavagem de dinheiro. Na Colômbia, estabelecendo conexões diretas com cartéis produtores. Na Europa, especialmente em Portugal, onde a cocaína sul-americana é redistribuída para o mercado europeu. A facção movimenta, segundo estimativas conservadoras de investigadores, entre 3 e 5 bilhões de reais por ano. Mas o poder do PCC não reside apenas no dinheiro, reside na disciplina. No Estatuto do PCC, um código de conduta interno que funciona como uma constituição paralela, está estabelecido um sistema de justiça próprio, com julgamentos, tribunais internos e execuções. A hierarquia é clara. A sintonia final, composta pelos fundadores e líderes máximos, determina as diretrizes estratégicas. Abaixo, as sintonias gerais coordenam atividades específicas: tráfico, armas, lavagem de dinheiro, aliciamento dentro dos presídios. E na base, os pilotos, responsáveis pela execução das ordens nos bairros, nas quebradas, nas periferias onde o Estado é uma presença esporádica e o PCC é permanente. A genialidade do PCC foi compreender que o poder real não vem apenas da violência, mas da governança. A facção oferece o que o Estado não oferece: resolução rápida de conflitos nas comunidades, assistência financeira para famílias de presos, proteção contra abusos policiais, e um sistema de crédito informal que permite que pequenos comerciantes nas periferias tenham acesso à capital. O PCC se tornou um Estado paralelo. E como todo Estado, ele não tolera desafios à sua autoridade. Marcos Williams Herbas Camacho, Marcola, assumiu a liderança da sintonia final no início dos anos 2000. Nascido em 1966, em um bairro pobre da zona leste de São Paulo, Marcola não é o estereótipo do criminoso impulsivo, ele é cerebral, estratégico. Suas entrevistas, como a concedida ao jornalista Percival de Souza em 2003, revelam um homem que compreende perfeitamente as falhas estruturais do Estado brasileiro e que construiu seu poder explorando essas falhas. Sob a liderança de Marcola, o PCC executou os ataques de maio de 2006. Durante uma semana, São Paulo foi sitiada. Ônibus incendiados, agências bancárias explodidas, postos policiais atacados, agentes de segurança executados. O recado era inequívoco. O PCC tinha capacidade de paralisar a maior cidade da América Latina. E tinha. Foram 506 ataques coordenados, 41 agentes de segurança mortos. A resposta do Estado foi brutal e desorganizada, resultando em centenas de mortes em operações policiais que até hoje são investigadas por suspeitas de execuções sumárias. Mas os ataques de 2006 não foram apenas uma demonstração de força. Foram uma negociação. O PCC queria algo específico: o fim das transferências de líderes para presídios de segurança máxima fora de São Paulo. E, temporariamente, conseguiu. Durante anos, Marcola e a cúpula continuaram operando de dentro do sistema prisional paulista usando celulares contrabandeados, advogados cooptados e guardas corrompidos para manter o controle da facção. É aqui que Lincoln Gakia entra na história. Não como um coadjuvante, mas como protagonista de uma guerra que poucos ousaram travar. Lincoln Gakia nasceu em São Paulo, filho de imigrantes japoneses. Formou-se em Direito e, em 2003, ingressou no Ministério Público de São Paulo. Sua escolha foi deliberada. Ele queria atuar no combate ao crime organizado, não por romantismo, mas por convicção de que a impunidade era a raiz da violência endêmica no Brasil. Rapidamente, foi designado para o GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, uma unidade de elite do MPSP criada para investigar casos que o sistema de justiça tradicional não conseguia processar. O GAECO opera com autonomia. Seus promotores não estão vinculados a comarcas específicas. Eles investigam organizações criminosas de forma sistêmica, usando ferramentas de inteligência, escutas telefônicas, análise de dados financeiros e cooperação internacional. Gakia se especializou em uma única organização, o PCC. Durante 20 anos, Gakia construiu um mapa detalhado da estrutura da facção. Ele não se contentava com prisões de pilotos ou traficantes de esquina. Ele queria a cúpula. Suas investigações identificaram as rotas de lavagem de dinheiro, as conexões internacionais, os sistemas de comunicação internos e, principalmente, as lideranças operacionais. Entre 2003 e 2023, Gakia denunciou mais de 1.000 integrantes do PCC. Suas investigações resultaram em centenas de condenações. Mas o golpe definitivo veio em 2019. Gakia liderou a investigação que embasou a Operação Luz na infância.
que, apesar do nome enganoso relacionado a crimes contra crianças, incluía desdobramento sob o comando do PCC dentro dos presídios. Mais importante, Gaquia reuniu provas suficientes para convencer a Justiça Federal de que Marcola e a cúpula da facção representavam um risco à ordem pública tão grande que não poderiam permanecer no sistema prisional paulista. Em agosto de 2019, Marcola foi transferido para o Presídio Federal de Segurança Máxima de Brasília. Posteriormente, para o de Porto Velho, em Rondônia. Junto com ele, outros 23 líderes da Sintonia Final foram dispersados em presídios federais por todo o país. O regime é de isolamento quase absoluto, sem contato com outros presos, visitas extremamente restritas. Comunicação monitorada. O PCC, pela primeira vez em décadas, teve sua espinha dorsal quebrada. Gaquia não destruiu o PCC. Isso seria impossível. A facção é uma hidra. Corte uma cabeça e outras surgem. Mas ele fez algo que nenhum outro operador do sistema de justiça havia conseguido. Ele isolou a liderança. Ele provou que era possível. Sim, responsabilizar os intocáveis. Ele provou que a narrativa de que o crime organizado sempre vence era derrotista e falsa. E foi exatamente por isso que ele se tornou o alvo. Dentro da lógica do PCC, Gaquia não era apenas um promotor eficiente. Ele era uma ameaça existencial. Suas investigações não eram superficiais, eram cirúrgicas. Ele conhecia a estrutura da facção melhor do que muitos de seus próprios integrantes. Ele sabia onde estavam as fraquezas. E pior ainda, ele tinha coragem de agir sobre esse conhecimento. A partir de 2020, a inteligência do GAECO começou a captar movimentações preocupantes. Conversas interceptadas mencionavam o nome de Gaquia. Reuniões da Sintonia Geral debatiam abertamente a necessidade de resolver o problema do promotor. Não era retórica, era planejamento operacional. Em março de 2023, a Operação Sequoia expôs a dimensão da ameaça. 16 integrantes do PCC, incluindo membros da Sintonia Geral, estavam coordenando um plano para assassinar Gaquia. O plano envolvia vigilância da rotina do promotor, identificação dos horários de troca de escolta, reconhecimento dos trajetos mais vulneráveis. Mercenários estavam sendo contratados. Armamento pesado estava sendo mobilizado. A ordem vinha de Marcola, transmitida de dentro do Presídio Federal através de advogados e familiares que funcionavam como intermediários. A operação foi desbaratada, mas o recado estava dado. Lincoln Gaquia havia cruzado uma linha da qual não há retorno. Ele havia provado que era possível vencer o PCC. E, por isso, precisava morrer. Desde então, Gaquia vive sob escolta permanente da Polícia Militar. Viaturas blindadas. Agentes armados 24 horas por dia. Ele não pode circular livremente em São Paulo. Não pode frequentar restaurantes sem aviso prévio. Não pode levar uma vida normal. Sua casa é um bunker. Sua rotina é um protocolo de segurança. Sua vida é uma sentença perpétua de isolamento. Não por crime cometido, mas por dever cumprido. E aqui reside a tragédia que precisamos confrontar. Lincoln Gaquia fez tudo certo. Ele investigou. Ele processou. Ele venceu. E sua recompensa foi uma sentença de morte. O Estado brasileiro, que deveria proteger Lu, que deveria garantir que operadores do sistema de justiça pudessem trabalhar sem temer pela própria vida, falhou. Falhou porque a estrutura de proteção é reativa, não preventiva. Falhou porque o PCC continua operando mesmo com sua cúpula isolada. Falhou porque a coragem de Gaquia é exceção, não regra. A transferência de Marcola e da cúpula do PCC para presídios federais em 2019 não foi um acaso burocrático. Foi o resultado direto de investigações meticulosas, conduzidas ao longo de anos, por Lincoln Gaquia e sua equipe no GAECO. Para compreender a magnitude desse feito, precisamos colocá-lo em perspectiva histórica. Antes de Gaquia, nenhum promotor havia conseguido desarticular o comando centralizado do PCC de forma tão efetiva. Nenhum operador do sistema de justiça havia reunido provas suficientemente robustas para convencer juízes federais de que a permanência da cúpula em São Paulo representava risco concreto e imediato à ordem pública. Os números falam por si. Das investigações lideradas por Gaquia, mais de 1.200 integrantes do PCC foram denunciados entre 2003 e 2023. Isso representa uma média de 60 denúncias por ano, sustentadas ao longo de 2 décadas. Não estamos falando de denúncias genéricas ou baseadas em provas frágeis. Estamos falando de processos construídos com interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, análise forense de dados financeiros, colaboração com agências internacionais de inteligência,
e testemunhos protegidos de delatores que aceitaram cooperar porque confiavam na capacidade do GAECO de garantir sua segurança. A taxa de condenação dos casos apresentados por Gaquia supera 80%. No sistema de justiça criminal brasileiro, onde a média nacional de condenação em casos de crime organizado não ultrapassa 40%, esse número é extraordinário. Significa que Gaquia não estava jogando dados e esperando pelo melhor. Significa que cada denúncia era cirúrgica, cada peça processual era blindada contra recursos protelatórios, cada prova era incontestável. Mas o impacto real do trabalho de Gaquia não pode ser medido apenas em processos e condenações. Pode ser medido em vidas salvas. Quando a cúpula do PCC foi transferida para presídios federais, houve uma queda imediata e documentada na capacidade de coordenação da facção. O sistema de comunicação que permitia que Marcola, de dentro de um presídio paulista, ordenasse execuções, coordenasse carregamentos de cocaína e arbitrasse disputas internas foi severamente comprometido. Os presídios federais operam sob regime disciplinar diferenciado. Isolamento celular de 22 horas por dia, revista rigorosa de visitantes, bloqueio de sinais de celular e monitoramento constante de todas as comunicações. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que, entre 2020 e 2021, logo após as transferências coordenadas por investigações do GAECO, houve uma redução de 18% nos homicídios relacionados a disputas de facções na capital paulista. 18% pode parecer modesto, mas representa centenas de vidas. Representa jovens que não foram executados em acertos de contas. Representa famílias que não foram destroçadas pela violência. A Operação Sequaz, desbaratada em março de 2023, expôs algo que vai muito além de um plano de assassinato. Expôs a lógica operacional do PCC quando confrontado por alguém verdadeiramente eficaz. A facção não planejou matar Gaquia por vingança emocional. Planejou matá-lo por necessidade estratégica. Enquanto Gaquia estiver vivo, enquanto ele continuar investigando, processando e vencendo, a cúpula do PCC permanecerá isolada e vulnerável. A morte de Gaquia não seria apenas a eliminação de um inimigo. Seria uma mensagem para todos os outros promotores, juízes e delegados que ousassem seguir seu exemplo. Este é o preço. Vocês estão avisados. E aqui chegamos ao ponto central da nossa tese. Lincoln Gaquia vive hoje sob escolta permanente não porque o Estado brasileiro o protege adequadamente, mas porque ele se tornou tão eficaz que sua morte é mais valiosa para o PCC do que qualquer operação de tráfico ou lavagem de dinheiro. A escolta é uma resposta reativa. É o Estado dizendo: reconhecemos que você está em perigo, então colocaremos soldados ao seu redor. Mas essa não é proteção, é confinamento. Gaquia não pode mais exercer plenamente sua cidadania. Ele não pode caminhar em uma praça pública. Não pode levar os filhos ao cinema sem que uma equipe de segurança faça a varredura prévia do local. Não pode aceitar um convite para jantar na casa de um amigo sem expor esse amigo a riscos. Sua vida pessoal foi desmontada pela ameaça permanente. E o Estado, que deveria garantir que promotores pudessem trabalhar sem temer por suas vidas, apenas gerencia a ameaça, não a elimina. Compare isso com a forma como outros países lidam com ameaças a operadores do sistema de justiça. Nos Estados Unidos, promotores que enfrentam cartéis mexicanos recebem proteção do US Marshal Service, mas, fundamentalmente, há um investimento massivo em desmantelar as estruturas que geram as ameaças. Na Itália, após os assassinatos do juiz Giovanni Falcone e Paolo Borsellino pela máfia siciliana em 1992, o Estado italiano não apenas aumentou a proteção de magistrados, mas implementou legislações draconianas contra o crime organizado, incluindo o confisco total de bens de condenados e a criminalização de associação mafiosa com penas de décadas de prisão. No Brasil, temos a lei do crime organizado, temos o GAECO, temos unidades de elite, mas falta a vontade política de enfrentar o problema estruturalmente. O PCC existe porque há uma falência do Estado em áreas fundamentais. Sistema prisional que funciona como universidade do crime. Periferias abandonadas onde a facção oferece a governança que o poder público não oferece. Corrupção endêmica que permite que agentes públicos sejam cooptados. E uma justiça lenta que transforma processos em maratonas de recursos protelatórios. Lincoln Gaquia é a exceção que prova a regra. Ele conseguiu o que conseguiu não porque o sistema funciona, mas porque ele, individualmente, decidiu que funcionaria. Ele trabalhou mais horas do que qualquer regulamento exigiria. Ele estudou a estrutura do PCC com uma obsessão que poucos investigadores demonstram. Ele correu riscos que nenhum manual de procedimentos recomenda. E ele pagou o preço.
Sua vida virou uma prisão de vidro blindado. A questão que precisamos fazer é incômoda, mas necessária. Quantos Lincoln Gaquias o Brasil precisa perder antes de reconhecer que coragem individual não é estratégia de Estado? Quantos promotores, juízes, delegados e agentes precisarão viver sob escolta antes que haja uma reforma estrutural do sistema de justiça criminal? Gaquia provou que é possível vencer o PCC, mas essa vitória não deveria custar sua liberdade. Não deveria custar sua vida pessoal. Não deveria exigir que um homem se torne um alvo permanente apenas porque ousou cumprir seu dever. O Estado falhou não porque colocou Gaquia sob escolta. O Estado falhou porque permitiu que chegássemos ao ponto onde a escolta se tornou necessária, quando Marcola, de dentro de um presídio federal, consegue coordenar um plano de assassinato envolvendo 16 operadores, mercenários e vigilância profissional. A mensagem é clara: o isolamento não é suficiente. Quando a Operação Sequaz é desbaratada, mas a sentença de morte contra Gaquia permanece ativa, a mensagem é clara: a ameaça é permanente. Quando Gaquia continua trabalhando, investigando novos casos, processando novos integrantes, mesmo sabendo que cada vitória aumenta o preço sobre sua cabeça, a mensagem é clara: ele está sozinho. O gigante que Marcola jurou matar não é apenas Lincoln Gaquia. É a ideia de que homens e mulheres comuns, armados apenas com a lei e com coragem, podem desafiar impérios criminosos e vencer. É a ideia de que o Estado de Direito não é uma ficção, mas uma realidade construída por indivíduos que se recusam a aceitar a impunidade como destino. É a ideia de que o Brasil não precisa se curvar diante do crime organizado. Mas essa ideia só sobrevive se for institucionalizada, se for protegida, se for recompensada. Lincoln Gaquia não deveria ser exceção, deveria ser regra. Sua coragem não deveria ser admirada como heroísmo individual, mas reconhecida como o padrão mínimo esperado de qualquer operador do sistema de justiça. E, principalmente, sua segurança não deveria depender de escoltas reativas, mas de um Estado que desmantela as estruturas que tornam as ameaças possíveis. O PCC continuou operando, Marcola continua liderando, mesmo isolado, e Lincoln Gaquia continua investigando, mesmo marcado para morrer. Essa é a realidade do Brasil em 2025. Um país onde os gigantes da justiça pagam com a própria liberdade pelo privilégio de fazer seu trabalho. Um país onde a coragem individual é a última linha de defesa contra o colapso do Estado de Direito. E enquanto não enfrentarmos isso, enquanto não transformarmos indignação em ação política, enquanto não exigirmos que nossos representantes invistam na reforma estrutural do sistema de justiça, continuaremos produzindo mártires. Continuaremos aplaudindo heróis solitários. E continuaremos falhando como nação. Lincoln Gaquia merecia viver em paz. Merecia colher os frutos de 2 décadas de trabalho impecável. Merecia que sua maior preocupação fosse escolher o destino das próximas férias. Não verificar se a escolta está posicionada corretamente na porta de casa. Mas enquanto o PCC existir, enquanto Marcola respirar, enquanto o Estado brasileiro tratar crime organizado como problema de polícia e não como falência de governança, Gaquia permanecerá prisioneiro de sua própria vitória. Esse é o custo de ser o gigante que Marcola jurou matar. E esse custo não deveria ser pago por nenhum cidadão brasileiro que escolheu servir a justiça.